Essa história aqui serve para você realmente meditar como o sistema prisional pode sim ter inocentes. Olha esse caso, né? O cara ganhou a liberdade depois de 12 anos, uma acusação extremamente grave e delicada, até mesmo para o cara que está cumprindo pena. Vamos acompanhar aqui ó, o momento da liberdade dele. Depois de 12 anos, foi provado que ele era inocente. Bizarra essa história, hein? Olha que cena louca. A mãe, com certeza, né? Buscando o filho. Reportagem do G1. Cara, 12 anos no regime fechado, meu. Olha lá. Que momento, hein? Impressionante. A liberdade. Esse momento é louco. Ó. Não nem falar, não consegui nem falar direito. O cara tá impactado, né? Eu acho que ele até imagina que isso aqui tá repetindo. Foi só esse vídeo que a gente conseguiu localizar aqui na internet. A gente poder bater um papo sobre essa questão, né, meu? Muitas pessoas ficam falando assim, ah, tá vendo, lá dentro só tem vagabundo, só tem gente que não presta. A minha tese nesse canal sempre foi essa e eu tento manter minha coerência. Que nós temos que lutar pela individualização da pena. Vou sempre bater nessa tese. O que é isso? Analisar situação por situação. Nem todo mundo que tá lá prejudicou um trabalhador, nem todo mundo que tá lá tirou a vida, por exemplo, de um pai de família. Enquanto você não tiver essa capacidade de entender isso, fica muito difícil de nós debatermos aqui sobre o sistema prisional. Olha esse caso. Tenta imaginar a situação de você, é exatamente você que está me assistindo aqui agora, ir para cadeia de forma inocente, de forma equivocada, passando o seu dia a dia lá sabendo que você não fez nada de errado. Consegue imaginar isso? E muitas pessoas que se dizem assim, ah, eu sou um cidadão de bem, é contra o devido processo legal. O devido processo legal é justamente para evitar esse tipo de erro judiciário. Porque o que acontece? Você tem que entender que o nosso mecanismo de justiça, ele é falho. Ele pode cometer diversas falhas. Uma falha para analisar, por exemplo, uma prova, às vezes é uma prova ilícita, uma prova ilegal, às vezes a prova não tem ali uma capacidade de realmente comprovar a culpa do sujeito. E quando a gente trata, principalmente desse crime, que é um crime extremamente delicado contra as mulheres, né, que eu não vou falar aqui porque a política do YouTube não permite, mas você sabe qual que eu estou falando aqui, quando se trata desse crime, é muito mais delicado, justamente porque você tem duas situações. O da vítima, que nós não podemos tirar, logicamente, o peso, e tem também da pessoa que está sendo acusada. Olha que situação complicada. Então, muitas vezes, o que acontece nesse crime? Tem a palavra da vítima e a palavra do cara que está sendo acusado. E só os dois, de fato, né, pensando aqui numa questão que não exista outros elementos de prova, uma filmagem, etc. É as duas palavras, um contra o outro. Fica aqui até uma reflexão, não tô tirando aqui o peso, tá, gente? Isso aqui é só para provocar a gente para reflexão. Entenda quando eu trago alguma coisa aqui para você, é só pra gente exercitar nossa capacidade de entender o problema. Mas pensa comigo aqui, muitas vezes quando uma mulher acusa um homem, esse peso é muito mais, digamos assim, tem muito mais relevância, muito mais poder do que se fosse o inverso, se o homem estivesse acusando uma mulher. Ou até mesmo o cara se defendendo. Então, não que eu estou tirando aqui o peso da palavra da mulher. Por favor, tenha essa capacidade de entender quando a gente está conversando aqui numa composição de realmente exercício de um pensamento crítico. Logicamente que tem esses caras que são canalhas, que são homens desprezíveis, que acabam praticando esse tipo de crime contra uma mulher, que eles não são aceitos nem no sistema prisional. Você já sabe disso. Nem no próprio convívio ali, digamos assim, na convivência entre os outros presos, esse tipo de cara, esse perfil de crime não é aceito. Então aqui existe um ponto em comum. Nós temos aqui uma concordância. Ninguém aceita isso. Ponto. Isso aqui está pacificado, não há discordância. Porém, nós temos que tomar um devido cuidado porque existe também situações onde a mulher mau caráter acaba fazendo falsas acusações contra um cara por motivos diversos, ou às vezes por questões pessoais dela, enfim, não vamos aqui nos aprofundar sobre isso. Ou também existe aquela situação que também é uma prova da mulher, mas não tem outros elementos que consigam, digamos assim, colaborar para provar que esse cara realmente cometeu esse crime.
Esse é o fato que nós estamos analisando aqui, ó. Depois de 12 anos, a defesa... Aqui eu não sei como é que foi a questão do processo, que eu não tive acesso. Mas a defesa, com certeza, não sei se foi a Defensoria Pública, um advogado particular, comprovou, através de um exame de DNA, olha que loucura isso, depois de 12 anos, comprovou que esse rapaz era inocente. A pergunta que fica, quem vai recuperar agora esses 12 anos que ele passou no sistema prisional? Quem vai recuperar agora tudo o que ele passou de trauma? Ah, mas aí é só entrar com uma indenização no Estado e tá tudo certo. Muitas vezes a indenização é até comparado a esses 12 anos que ele perdeu, é um valor até, pô, até uma piada, porque o cara passou 12 natais preso, tantas e tantas humilhações que com certeza ele deve ter enfrentado lá, justamente por um crime que é um crime repugnante num conjunto, né, da comunidade carcerária. E aí muitas pessoas acabam falando assim, eu sou contra o devido processo legal, eu sou contra o cara responder um processo em liberdade, mas você tem que compreender que o nosso judiciário ele é extremamente falho. E a minha defesa aqui não é a defesa do crime do cara, é justamente nisso. Defesas e garantias constitucionais que eu e você temos. Nós temos que lutar por isso, pelas garantias constitucionais. Teve o devido processo legal? Teve a ampla defesa? Comprovou que o cara realmente é culpado? Aí sim, pega esse cara, coloca ele no sistema prisional para que ele possa cumprir a pena dele dentro dos parâmetros legais. Enquanto a gente não der um salto enquanto sociedade de elevar o nosso nível de pensamento sobre esses casos, né, principalmente do sistema prisional, a gente sempre vai ficar navegando na mediocridade e deixando a nossa vida, deixando tudo isso nas mãos dos governantes, né? E para mim é uma grande irresponsabilidade, por mais que você acaba elegendo ali deputados, presidente, que é uma questão de uma representação, né, que eles representam o povo, você também tem que pensar com a sua própria mente, usar tudo isso que a gente acaba observando, por exemplo, como uma matéria como essa, para ver que existem falhas e que a gente tem que ter maturidade para debater esse tema. E muitas pessoas acabam perguntando assim, como é tratado, por exemplo, um cara com um crime como esse na cadeia? É muito difícil, porque muitas vezes, como é que você vai ali falar que o cara realmente é inocente? Muitos caras, eu já vivi isso na pele, do cara falar, não tive nada a ver e tal, e ficar negando que ele não tinha praticado um crime repugnante, e depois uns desdobramentos da conversa no dia a dia, ou até mesmo com a informação que chegava da rua, comprovava, dentro de uma leitura carcerária aqui, tá? Comprovava que ele realmente havia cometido aquele crime. E o inverso também ocorria, do cara de fato falar que ele era inocente, ser trocado uma ideia ali no núcleo, né, que é o setor da cadeia, conduzir aquela ideia e comprovar que de fato o cara era inocente mesmo. Mas inocente numa leitura do preso, entendeu? Ali no tribunal do próprio sistema prisional. Logicamente que aí não vai ser pegada essa prova do sistema prisional e aplicado no processo penal, né? Entendeu? Eu tô te passando aqui uma visão agora dentro de um convívio no universo prisional. E até por conta dessas histórias e dessas situações extremamente delicadas, imagina só agora, vou te fazer aqui uma provocação filosófica no universo prisional. Imagina só se o crime organizado tivesse sentenciado esse cara aqui, a título de exemplo, à morte. Vamos imaginar aqui que ele chegou lá, o funcionário jogou ele na cadeia, ele tá lá com o processo, com esse crime repugnante que você sabe qual é, e aí os presos fossem lá e catassem ele e tivesse tirado a vida dele, por exemplo. E aí, um inocente teria perdido a vida no sistema prisional por conta de só se alimentar por manchetes, só se alimentar às vezes pelo que o Ministério Público colocou. Não é porque o Ministério Público colocou na denúncia que necessariamente é verdade. Tem vários exemplos que eu poderia trazer aqui que a denúncia do Ministério Público depois foi comprovado que não tinha veracidade ou que não foi 100% comprovado. Então você não pode abraçar, só porque está no inquérito policial é verdade, só porque o Ministério Público colocou é verdade, só porque passou lá no BAT, né, passou lá no Cidade Alerta, o Datena falou, o BAT falou, é verdade. Você não pode entrar nessa onda. Essa é uma onda de uma pessoa alucinada. Mas, logicamente, cada caso é um caso. Vamos aqui também tratar as coisas da forma que tem que ser. Existem situações que ficam evidentes que realmente o cara é culpado. A título de exemplo, tem uma filmagem ali com o cara, por exemplo, disparando, e ali uma situação, aí é uma situação diferente, entendeu? Tá comprovado que o cara realmente praticou aquele crime. Tem uma filmagem, né? Tem muito, é um conjunto de provas que aí realmente prova
que o cara cometeu aquele ato. Beleza, aqui não se discute, então a gente não vai ficar discutindo fatos, né? Pô, tá ali, é fato, tá flagrante, aí beleza, é uma outra situação. Agora, quando surge a questão da dúvida, quando a comprovação ela não tá muito, digamos assim, documentada, pô, a gente tem que ter um mínimo de cuidado e de respeito, porque até mesmo o que Jesus nos ensina, da mesma forma que você julga, você será julgado, da mesma forma que você mede, você será medido. Então, como você gostaria de ser analisado? Como você gostaria de ser julgado? Dentro de todas as possibilidades de comprovar, caso seja a situação, analisado todas as suas versões, analisado realmente a sua versão, ou você gostaria de ser julgado, julgada de forma mais radical, sem respeitar o devido processo legal, sem respeitar as garantias constitucionais? Comenta aqui embaixo como você gostaria de ser condenado, como você gostaria de ser julgado. Esse tipo de matéria nos liga um alerta muito importante, para que a gente realmente tenha cuidado e não ficar 100% acreditando em tudo que passa na mídia e tudo que passa, né, como elementos, por exemplo, desses processos, tá bom? Queria saber aí o seu comentário, o que você achou desse caso aqui? É um caso, é uma exceção? Claro que é uma exceção, mas muitas pessoas acabam não pegando aqui também e falando, vamos acabar com a saidinha. Olha como é louco aqui o pensamento. Vamos acabar com a saidinha porque um cara quando saiu na saidinha é a exceção. Nós vamos aqui acabar com a saidinha de todo mundo. Por quê? Porque um elemento no meio de vários, que é a exceção, fez algo absurdo. Olha aqui agora, uma exceção de forma inversa, né? O Estado cometeu um erro gravíssimo, cometeu aqui uma infração extremamente imperdoável. É uma exceção. E aí, como é que a gente vai agir agora com essa exceção também? Vamos soltar todos os presos, porque todos são inocentes, até que se prove o contrário, pautado nessa exceção? Será que você vai ser coerente? Você que faz esse discurso de acabar com a saidinha por conta de um vacilão que faz algo errado e ninguém vai passar pano aqui pelo errado que ele fez, mas por conta dessa exceção, você quer acabar com os benefícios do preso e até mesmo com a saidinha. Você vai usar a mesma régua agora para soltar todo mundo que está na cadeia de forma provisória, sem uma sentença com trânsito em julgado. Vamos soltar todo mundo agora por conta desse erro flagrante do Estado? E aí? Será que você consegue ser coerente? Ou você vai falar, não, mas esse caso aqui é um caso isolado, esse caso aqui é uma exceção. Ah, entendi. Então, quando é uma exceção, quando se trata dessa situação, você não quer aplicar o mesmo raciocínio. Aí você quer mudar a forma de pensamento. É contra isso que eu luto, contra essa hipocrisia. Se você gosta de trabalhar em cima de exceções, seja coerente e aplique isso em todos os exemplos que acontecerem na nossa sociedade. Agora, se você é daquela pessoa, não, a regra é essa e existem as exceções, calibre melhor o seu pensamento crítico. Essa é a minha luta aqui nesse canal, tá bom? Posso te pedir uma coisa? Pô, deixa o like, meu. Assistiu o vídeo até aqui, não deixou o like, isso fortalece no engajamento pra caramba. Quero a sua honra, se você puder me honrar se inscrevendo no canal, vai ser uma dupla honra. Comentando, deixando o like e se inscrevendo no canal. Se você quiser conhecer um pouco mais dos meus trabalhos, os links estão aqui abaixo na descrição. Convite para você também se inscrever nos meus outros canais, aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Eu sou Arquimedes de Castro, esse foi mais um Papo Reto. Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro. Valeu!